Bom dia, doutor Fernandes Neto. Ouvindo. Bom dia. Prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado pela disponibilidade. Está ouvindo agora, Márcio? Sim, estou ouvindo. Ah, que bom. Chegando em cima na hora, como sempre. Mas é um corre-corre. Eu queria que você me perdoasse aí a chegada, mas estamos bem a tempo ainda, né? Não, sim. Não está atrasado, estamos na hora, sim. Então, vamos, doutor Massaro, bom dia a todos. Doutor Fernandes Neto, bom dia. Quero agradecer a presença de todos aqui, em nome do IDETO. Já vamos, então, passar para a abertura. E o doutor Fernandes e o doutor Massaro já combinaram o formato da palestra. Eu vou deixar o doutor Massaro dizer que o IDETO, doutor Fernandes, é um instituto novo, um estado novo, está se engateando, e que a gente faz esse evento uma vez por mês. E nós já estamos aí na 15ª ou 16ª edição, e dizer que é uma honra tê-lo aqui, renomado entendedor e doutrinador do direito eleitoral, e principalmente partidário, tem livro já sobre o assunto, né? Nós vamos postar aqui o nosso livro, e que eu tive a honra de conhecer no Congresso de Direito Eleitoral do Ceará, que é um dos maiores, talvez seja o segundo maior já do Brasil. Então, é uma honra tê-lo aqui, desde já agradecemos imensamente, e é o passo que já passo a palavra para o doutor Massalo conduzir aí o nosso evento. Bom dia a todos, a todas. Agradeço a Deus pela oportunidade de mais um diálogo eleitoral produzido pelo IDETO, de suma importância para toda a comunidade do direito eleitoral do Estado do Tocantins. Cumprimento o presidente Márcio Gonçalves, cumprimento também a todos os integrantes do IDETO e cumprimentando também a todos que nos acompanham nos trabalhos de hoje, em especial aos colegas de Gurupi, Tocantins, e da região sul do nosso Estado do Tocantins. Hoje é um importante tema que será abordado dentro de um sistema de planejamento e compliance eleitoral, no momento que nós estamos diante de toda movimentação jurisprudencial e toda a fiscalização que nos cercam sobre a matéria. Então, é de suma importância, estamos nos aproximando das convenções de registro de candidatura, do pleito eleitoral em si, então acredito que essa palestra, esse diálogo é de suma importância para nossa execução das atividades como juristas. Nosso convidado é uma pessoa muito especial, muito querida, muito aberto ao diálogo, me recebeu muito bem nas nossas tratativas iniciais. Eu vou pedir até desculpas aqui pela demora, porque o currículo do nosso convidado é muito extenso, muito valioso, valoroso, mas farei a leitura aqui com todo carinho. Raimundo Augusto Fernandes Neto, advogado e eleitoralista, graduado em Direito pela Universidade Federal do Estado do Ceará. Há pouco conquistou o título de doutor em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza, especialista em Direito e Processo Eleitoral, Direito e Processo Administrativo em Processo Penal pela Universidade de Fortaleza, membro do Grupo de Pesquisa Estado, Política e Constituição, PPGD Unifor, membro consultivo do Grupo de Pesquisa e Extensão Ágora, presidente da Comissão de Direito Eleitoral do OAB, Estado do Ceará, membro da ABRADEP, coordenador acadêmico da pós-graduação de Direito Eleitoral da Unifor, autor da obra Partidos Políticos, Desafios Contemporâneos, editora Ítalo. Professor, seja muito bem-vindo, obrigado pelo convite, e a palavra está franqueada a Vossa Excelência. Bom dia a todas e a todos, bom dia, professor, muito obrigado pela acolhida. O currículo da gente é sempre algo que precede, mas, de fato, ele não deve ter o condão de nos tornar menos modesto, né? Na verdade, a formação da vida acadêmica é uma formação paralela à vida, no meu caso, paralela à vida
de advogado, de eleitoralista, de pessoa que trabalha há 35 anos no direito eleitoral, no dia a dia das campanhas eleitorais, e eu acho que, mais do que o aspecto acadêmico, isso é que me estimula a manter essa via de pesquisa, esse trabalho junto às pesquisas. Eu queria agradecer aqui a generosidade do Instituto pelo convite, ao querido amigo Márcio Gonçalves, que tive o prazer de conhecer aqui em Fortaleza, e desde lá nós fizemos uma estreita amizade. Reconheço o seu grande trabalho e a sua preocupação com o saber jurídico eleitoral, especialmente aí no Tocantins. Márcio, eu não conheço o Tocantins ainda, a vida não me deu oportunidade para isso, mas eu estou devendo a mim mesmo. Antes mesmo de você, eu estou devendo a mim mesmo, que não conheço uma das belezas desse Brasil maravilhoso, que não sei por que cargas d'água, de fato, eu nunca deu certo de eu chegar aí, apesar de já ter sido convidado, mas o tema queria agradecer a presença de todas as pessoas que estão nos assistindo, devem ser colegas advogados e advogadas, professores, e quero, de uma certa forma, bater um papo sobre um tema que é muito importante, né? Fiquei muito feliz quando o Márcio me convidou para tratar dessas temáticas aqui. Pedi desculpas, porque esse tema já era para ter sido tratado de uma forma anterior, mas por minha culpa, completamente minha, não pôde acontecer, porque houve um choque de problemas para se resolver, e às vezes nós não temos a capacidade de ser onipresente como Deus, né? Mas a internet tem deixado a gente quase próximo disso, né, Márcio? Né? Muito bom estar mesmo aí em Tocantins com vocês e beber um pouco desse país bonito, essa natureza impressionante aí, de Palmas e tudo isso. Bom, Massaro, doutor Massaro, eu queria saber, nós combinamos mais ou menos, de fato eu estava aqui numa reunião prévia antes de entrar nesse nosso assunto, mas o nosso tema hoje é importantíssimo, e eu gostaria de saber como é que nós vamos tratar. Desculpe, Márcio, eu saí aqui da página com o Massaro, com o doutor Massaro. Conforme nós havíamos conversado, para melhor didática, né? Isso mesmo que eu queria fazer da didática. O tema será explanado por Vossa Excelência e, posterior à conclusão, será aberto a questionamentos de toda a comunidade. Tá certo, professor? Tá bom. Então, considerando a comunidade jurídica... Fernando, só me atendo aqui, o nosso público aqui é mais gabaritado, tem alguns alunos e tem servidor da Justiça Eleitoral, geralmente participam juízes, promotoras, não sei se está... está aqui o doutor José Maria, juiz eleitoral do TRE, participando conosco. Geralmente a doutora Silvânia também participa, então eu não estou vendo todos aqui, me perdoe, mas o público nosso aqui tem alunos, advogados, servidores e juízes, só para o senhor se inteirar. Você devia não ter me dito, viu, Márcio? Eu devia ter ficado na ignorância, porque a responsabilidade aumentou muito, viu? A ignorância, às vezes, é uma grande defesa para a nossa alma e para a nossa responsabilidade. Mas vamos lá, pessoal. Nós vamos tratar de um assunto bem atual, né? Bem atual, e tenho certeza que todos estão acompanhando a luta pela inclusão das pautas, da pauta de gênero, da política afirmativa de gênero no Brasil, que data desde 95, com a Lei 9.100, né? Mas que vem ao longo dos anos sendo relativizada pela prática eleitoral e pela própria legislação que começou a exigir menos. Mas nós sabemos todos que desde o caso, e eu vou fazer essa abertura bem rápida, mas só para demonstrar a historicidade, que desde um fato, de um caso específico da eleição de 2016 em Valença do Piauí, né, o Tribunal Superior Eleitoral considerou
a fraude, a cota de gênero, um abuso de poder político, e, portanto, gerando, assim, a cassação dos candidatos, das pessoas que fraudam, e a nulidade completa dos votos, como determina o artigo 222 do Código Eleitoral. Isso aí é fato, todo mundo já sabe, né? Esse caminho percorrido, esse longo caminho percorrido, de fato, porque nós sabemos que a intrusão das mulheres na política adveio desde o Código Eleitoral de 1932, né? E ela ainda ela é eivada de resistências, né? Ela é acompanhada completamente de tentativas de retroagir para realidades passadas, né? Pelo próprio legislativo, que a todo tempo propõe medidas conciliatórias, ou seja, ele muitas vezes ele constitucionaliza ou legaliza políticas já determinadas já pela jurisprudência, pelo TSE e pelo Supremo Tribunal Federal, em troco de algum retrocesso legal, como nós vimos recentemente a emenda constitucional 117 de 2001, que determinou o perdão das dívidas dos valores não gastos pelos partidos políticos com políticas afirmativas pelo fundo eleitoral. Então, há sempre um movimento de incluir na legislação algo que já está consolidado pela jurisprudência, inclusive já faz parte das resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, em troca de algo que vai sempre retroagir em benefício dos partidos ou em benefício daqueles partidos que não cumpriram as políticas afirmativas, né? Tá? Então, é um processo de resistência a essa política, né? Essa importante política no Brasil, uma vez que nós somos realmente, as mulheres são, no Brasil, o gênero feminino é um gênero super subvalorizado e subrepresentado, tanto em todos os poderes, né? Em todos os poderes. Nós falamos muito do legislativo, da Câmara dos Deputados, que só tem 17% de mulheres, e há pouco tempo atrás, historicamente, há 10 anos, tinha 7%, né? Mas nós encontramos aí, basta enxergarmos o Tribunal, o Supremo Tribunal Federal, e hoje nós temos apenas uma mulher, né, no Supremo Tribunal Federal. Isso é uma crítica que eu faço, não só a todo e qualquer presidente da República que não fez pelo menos uma... Muito bem, Ana Paula. É uma política, chama-se backlash, sem nenhuma dúvida, assim como tivemos backlash no financiamento público de campanha. É a política backlash. No meu livro, que você disse, Desafios Políticos, eu já tratei desse assunto em 2019, tá? Mas eu estarei lançando agora, pretendo lançar em Curitiba, no Congresso de Direito Eleitoral do IPRAD, agora em 2015, se a editora me entregar, né, o meu novo livro, que se trata de democracia intrapartidária, limites, autonomia e limites dos partidos políticos no Brasil, onde eu trato também especificamente do caso, né, especificamente do caso, devo lançar. E eu tenho observado, todos nós temos observado, um processo de resistência da sociedade em geral, do poder legislativo, dos partidos políticos, com essa intrusão e com essa implantação das políticas afirmativas. E temos também visto, por outro lado, uma democracia militante da Justiça Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal na temática, né? A partir de decisões de 2019, no caso de Valência, o tribunal passou a ter uma série de precedentes a respeito das fraudes às cotas e começou a surgir, então, diversas decisões começaram a ocorrer, cassando câmaras de vereadores,
partidos em câmaras de vereadores, inicialmente, que não cumpriu a cota, porque, de fato, é uma prática e muitas mulheres eram utilizadas apenas como números fictícios, candidaturas fictícias, aqui citando a professora Roberta Laena, né, que talvez seja o melhor livro a esse respeito, a tese dela doutoral do Rio de Janeiro, servidora do Judiciário, do TRE aqui do Ceará, e tratou dessa tema com muita maestria, que gerou, inclusive, muitas citações no TSE. Nós estamos vivendo um momento diferente agora, né? Uma batalha a todo momento, a cada momento. A partir do caso de Valência do Piauí, mesmo tendo o precedente em 2019, tivemos muitos casos em 2020. E aí eu tenho notícias de casos em todo o Brasil, o próprio TSE, de vez em quando, divulga que 90 ou mais municípios tiveram câmaras, partidos com todo o seu DRAP cassado. E em 2024, 2022, na eleição, inclusive, para deputado federal, temos alguns problemas, temos algumas ações ainda pendentes. Especialmente aqui no Ceará, nós temos atualmente 4 candidatos, o partido, o PL, que tem nos seus quadros, que foi, inclusive, o mais votado para deputado estadual, e teve a mulher mais votada para deputado estadual também. Eles estão com o DRAP cassado em primeira instância, aqui no tribunal, e está para ser julgado no TSE, com parecer desfavorável já do Ministério Público. Alega-se que, nesse caso, houve uma fraude de uma candidata que não participou, inclusive se negou a participar e declarou que não assinou documentos, não fez nada. Então, foi um caso muita repercussão, porque envolve uma grande base política e eleitoral aqui no Ceará e está para ser julgado. Então, atualmente, quanto à cota da fraude, quanto à fraude de gênero, né, nós já está, inclusive, simulada pela súmula 73 do TSE, como uma situação pacífica, né, como uma reprodução da jurisprudência pacífica do TSE. Pronto, acho que quem já botou aí a súmula de lado, o Márcio já colocou aí a súmula, né? E a súmula, e a gente precisa entender um pouquinho dessa situação da súmula, um ponto fato. Antes de ser julgado essa súmula, professor e colegas que estão aqui, o Márcio colocou a súmula, uma semana antes de ser julgado essa súmula, e especialmente no dia anterior, houve uma sessão no TSE, onde se analisou um caso aqui do Ceará, um caso da cidade de uma pequena cidade de Grangeiro, que fica no Cariri do Ceará, no sul do Ceará, onde o ministro Floriano, ele levantou uma questão de ordem, levantou um voto divergente, de fato, alegando que, no caso específico, haveria a nulidade do DRAP, e a única candidata mulher da Câmara Municipal de Grangeiro seria cassada, né? E houve, assim, ele deu um voto divergente no sentido de reconhecer a fraude, mas, em razão de sua consequência de retirar uma única mulher da Câmara Municipal, ele fundamentou o sentido da eficácia da súmula e das políticas alternativas, né? E deu um voto divergente no sentido de permitir a vigência ainda, a existência, a manutenção desse mandato, dessa candidatura feminina, né? Dessa candidata a vereadora. Isso trouxe uma insegurança jurídica imediatamente em todas as áreas, né? Eu posso até dizer aqui para vocês qual foi o número do processo. Eu tenho aqui, desculpe aí eu vou até passar para o Márcio, você pode até passar, Márcio, aí
Esse processo está com julgamento suspenso. Mas não sem consequência, e claramente no outro dia dessa suspensão desse julgamento e desse voto divergente, o TSE administrativamente se reuniu e aprovou a súmula. Ou seja, quando estava havendo alguma certa resistência, e claro que essa temática é uma temática que já tem sido muito debatida, a respeito das consequências da fraude de cota de gênero, onde muitas vezes teriam efeitos imprevistos, assim, de cassações de próprias mulheres, de ter como consequência uma suposta contradição, né? Uma contradição com relação ao julgamento, né? Nós, a priori, nós discordamos completamente dessa interpretação do ministro Floriano, entendemos que a preocupação é pertinente, mas que, de fato, pela natureza jurídica do nosso sistema proporcional, né, onde se vota no partido e somente se vota nas pessoas para realizar a lista de escolhas da ordem dos preferentes do partido a serem escolhidos, né, essa continuidade, né, do mandato, essa preservação desse mandato feminino em caso de fraudes de fraudes de cota, violaria o próprio princípio proporcional, onde se vota no partido, e, porquanto, analisar a fraude se dá no DRAP e não nas candidaturas individuais, né? Nas candidaturas individuais. Então, esse era o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar isso, que do sistema proporcional no Brasil, a não ser que mude, mas, de fato, o nosso sistema proporcional, e foi preservado, inclusive com os mandatos de segurança 22, 626, 602, 603, 604. No caso do partido pertencer, o mandato proporcional pertencer ao partido, nós temos um sistema que garante o protagonismo dos partidos, porquanto se vota nos partidos políticos, no caso de regimes proporcionais. É bem verdade que o nosso sistema também, e a nossa prática jurídica eleitoral, prática jurídica política, prática política de fato, pelo personalismo das candidaturas, nós temos uma impressão, mesmo em candidaturas coletivas, que são, nesse caso, candidaturas partidárias já são candidaturas coletivas, mesmo nesses casos que um candidato não tem nada a ver com a postura de outro que é fantasma. O que não é verdade numa eleição proporcional, porque, antes de tudo, é uma candidatura coletiva. Se vota nos partidos políticos e, porquanto, aquela lista e o voto no candidato apenas é apenas a forma de lista aberta, onde você escolhe as regras, a lista e a ordem daqueles candidatos que terão a preferência nas vagas do partido. Então, é bem importante essa concepção, que muitas vezes é difícil você explicar para o cliente, para o candidato, que a candidatura dele tem diretamente consequência com os votos dos demais parceiros de escolha, parceiros de chapa proporcional, né? Porque eles são coletivos, né? E é um coletivo que faz um número de eleitos pelo partido político. Mas, pela experiência e pela história do personalismo político, né, nós achamos que as candidaturas são individuais, porquanto aquele candidato que não participou da fraude eleitoral, ou que não teve conhecimento, ou que não teve responsabilidade, poderia em si não ser afetado por ela. Essa é uma constante, assunto trazido e debatido e utilizado como justificativa para se contrapor à cota de gêneros e à fraude à cota de gênero. Lembrando que isso não se dá, de fato, porque quando se vai juntar os votos, né, o quociente partidário é exatamente baseado no número de todos os candidatos, os votos juntos de todos os candidatos, e inclusive o voto de legenda.
Então, todos os candidatos, de uma forma ou de outra, são eleitos, além de ter toda a estrutura partidária, verbas de campanha, momento de propaganda eleitoral, toda essa situação de estrutura política, de momento, da própria seleção pública, né, que é o principal fundamento dos partidos políticos, ou seja, oferecer à sociedade os seus candidatos, ela se dá de uma forma coletivamente, porquanto a responsabilidade é de todos. Então, nós chegamos, assim, numa questão onde, bom, mas se todos são responsáveis e se todos os candidatos de uma chapa proporcional são atingidos diretamente, mesmo que não seja pela inegibilidade, né, que seja com o próprio mandato, o que é maior, né, o que me parece uma sanção maior, se ela é atingida somente por isso, quando há comprovação de uma participação, mas por que, então, o dirigente partidário, o dirigente partidário, ou seja, aquele que dirige a campanha eleitoral, aquele que toma decisões juntamente com o executivo estadual, ou comissão provisória, ou municipal, né, a respeito das convenções partidárias e das seleções partidárias, e aquele que é responsável, em última análise, pelas candidaturas públicas, pelas candidaturas do partido, que, repito, são coletivas, não são individuais, né, teria ou não teria responsabilidade, né, poderia ou não ser atingido. Em alguns casos, nós estamos vendo, na Justiça Eleitoral, inclusive nesse caso do PL que eu falei aqui no Ceará, quando comprovado uma participação direta, né, uma participação direta de algum outro candidato, ou de algum dirigente partidário, ou principalmente em algum caso onde a própria mulher, ou a própria candidatura fictícia, pede voto a outro candidato e há uma interação clara e há uma responsabilização clara, os tribunais têm avançado no sentido de responsabilizar pela inegibilidade não só as próprias candidatas fictícias, mas também esses candidatos que têm responsabilização, né? Mas nunca, de uma forma clara, os dirigentes partidários são atingidos por essa fraude. Né? E, nesse caso do PL, eu citei esse caso do PL aqui do Ceará, da chapa de deputado estadual, é porque houve uma divergência, houve por 4-3 aqui no TRE do Ceará, o presidente do partido, no caso do PL, o presidente do partido não foi responsabilizado, mas com 3 votos pela sua responsabilização, né? E esse processo subiu ao TSE, e o TSE está para decidir, inclusive o parecer do Ministério Público é por sua responsabilização, né? Bom, explanado o processo e analisado, nós temos que analisar qual é a responsabilidade dos dirigentes partidários na responsabilização por fraudes à cota de gênero. Bom, pessoal, primeiro, passamos de uma premissa básica que eleições proporcionais, aliás, eleições em gerais, tanto cargos majoritários como proporcionais, mas especialmente aos cargos proporcionais, nós temos eleições sempre coletivas, né? Sempre coletivas. Ou seja, aquela inovação trazida com algumas candidaturas coletivas, ou seja, que várias pessoas se reúnem para se eleger uma só pessoa representando todas, que começou em São Paulo, em Pernambuco, com a deputada Mônica Seixas, e as candidaturas coletivas, como nós chamamos hoje, já é uma demonstração do nosso personalismo nas eleições, né? Porque se todas candidaturas obrigatoriamente partidárias, de proporcional, deveriam ser coletivas, né? Deveria ser formado por uma massa partidária, mas foi uma inovação interessante do ponto de vista, mas foi muito característica do nosso personalismo nas eleições. Eu penso que há uma tendência normal, natural, de se responsabilizar os dirigentes partidários
pelas candidaturas fictícias. E por que eu penso isso? Porque, de fato, o partido, a executiva de um partido, o diretório municipal, o diretório estadual, ele não se exime de responsabilidade após ele ter feito um registro de um DRAP e um registro das candidaturas, tá? Ele não se exime de responsabilidade nisso. Inclusive, aliás, cada um candidato, assim como o presidente do partido, como a direção do partido, ele tem que acompanhar as candidaturas até o final, tanto que ele é representante do partido durante as eleições. Há um representante do partido e é ele depois das eleições. Lembrando que nós não podemos coligar para as eleições proporcionais, né, pela emenda constitucional 97. Então, há uma tendência, e eu entendo natural, de uma evolução de política de gênero também, da responsabilização dos dirigentes partidários nessa fraude. Por quê? Porque essa fraude é de conhecimento de todos, e nós temos que acontecer, inclusive nós mesmos, quem é candidato de uma chapa hoje, quem é candidato de uma chapa proporcional, tem que preocupar com a eleição do seu colega de chapa, porque tanto ela pode lhe ajudar na eleição, como ela pode lhe atrapalhar diretamente, e ocorrer você perder o seu mandato ainda, não se eleger em razão de uma fraude de cota. Então, com essa situação, a candidatura ficou mais coletiva ainda. E sem nenhuma dúvida, isso se estenderá pela responsabilidade própria que os partidos têm nas seleções públicas. No Brasil, nós temos um monopólio partidário nas seleções públicas, as vagas são do partido, não são pessoais, as vagas são do partido, não são pessoais, né? Ou seja, eu não tenho a minha vontade de ser candidato, depende de uma eleição, depende de uma convenção e de uma escolha coletiva. Então, quem detém essas vagas são os partidos. Quem detém os financiamentos públicos também são os partidos, né? São os partidos. Então, não há como fugir dessa responsabilidade de fiscalização. Mas, professor Fernandes, o que é que você disse para os seus candidatos? Eu acho que os colegas estão todos perguntando isso aí também, acho que não estou vendo aqui o chat, né? Mas eu acho que é exatamente isso, já estão todos perguntando, Márcio, quais seriam essas obrigações, tá? Eu acho que o partido, constatando um fato de, como se diz a súmula, né? Vamos passar aqui para a súmula, de votação ínfima, que só se dá depois das eleições, mas principalmente constatando o fato de inexistência de candidaturas, né? Fato e de direito, de pessoa que não, de fato, aliás, que não faz propaganda eleitoral, que não está presente aos comícios políticos, aos atos políticos, eles têm a obrigação de acompanhar essas eleições. Não só os dirigentes partidários, mas hoje, por imposição das consequências possíveis, os candidatos também. Então, os dirigentes partidários podem, sim, tomar decisões contra essa política, essa violação, essas candidaturas fictícias. Ela pode substituir candidaturas até quando puder, eles podem entrar com procedimentos internos dentro do partido, né, que são as maneiras de se isentar a responsabilidade dos partidos, inclusive sugerir substituições, né, que depois do registro da candidatura, claro, depois de passar o prazo das substituições, fica mais difícil. Mas ele tem essa obrigação de fiscalização. Né? Então, eu penso nisso. Com relação aos itens, e aí uma pessoa me perguntou, né, com relação à fraude em si, eu acho que o artigo 73, ou a súmula 73, deixou bem claro com relação a isso, né? O que é que o TSE considera hoje fraude eleitoral, né? O que é que considera hoje fraude à cota de gênero? Antes da súmula, e antes mesmo da posição final do TSE tomada agora, havia mesmo até a possibilidade, e o TSE chegou a reconhecer, a possibilidade de desistência voluntária. O que era essa desistência voluntária? Era uma candidata que começava uma eleição, o que é um fato muito comum acontecer. Começava uma eleição com a intenção de ser candidata,
tentava promover todos os atos de campanha, mas, posteriormente, ela vinha a fazer uma desistência por uma série de circunstâncias, tá? Muitas vezes por falta de apoio político mesmo, por falta de engajamento eleitoral, falta de reconhecimento da sociedade, falta de votos mesmo, falta de condições financeiras de campanha, né? E aí ele vinha, e a candidatura ia minguando, e muitas vezes essas candidatas sequer mesmo não faziam campanha. Muitos casos haviam mesmo candidatas com esse interesse de candidaturas, e realmente essas candidaturas havia uma desistência tácita. Tanto de homens como de mulheres, havia e há essas circunstâncias, né? E o TSE, através de um voto do ministro Lewandowski, onde, inclusive, eu fui advogado, ele reconheceu essa possibilidade, né? No entanto, o TSE evoluiu, assim, vamos dizer, na sua jurisprudência e passou a analisar critérios objetivos para a configuração da fraude à cota de gênero. Inclusive, eles já estão postos agora na nova resolução do TSE nas ações que trata dos ilícitos eleitorais, né? E esses elementos são três, né, que devem ser observados objetivamente, pessoal. Olha a alteração jurisprudencial. Antigamente era analisado cada caso, inclusive podendo a pessoa ter 0 voto e ter demonstrado que houve a desistência tácita. Eu, inclusive, meu cliente foi aquinhonhado pelo TSE com uma decisão favorável dessa, depois revestida em agravo instrumental, depois desse novo posicionamento do TSE. Então, o que foi que aconteceu? Hoje são analisados 3 elementos práticos para conformar a fraude. Primeiro, o voto ínfimo. E aqui alguém no chat, eu não decorei o nome, mas vou procurar saber, já me disse aqui que é difícil dizer o que o Gilzimar Beckman, né? Disse, é complicado explicar não, é responsável, pessoa, o que é votação inexpressiva, muito subjetivo. É verdade, né? Eu mesmo fui um que me deleitei sobre essa temática, preocupado, porque eu tinha aqui uns candidatos a deputados estaduais, algumas mulheres de um partido pequeno aqui no Ceará, e fora do Ceará também tive outros casos, onde eles tinham 35 votos. Seria um número inexpressivo para candidatura a deputado estadual. Se você for ver pelo comparativo aos milhões de votos que tem no Ceará, talvez sim, né? Mas esse elemento, apesar de indiciário, quando é voto ínfimo, quando é 0 voto, quando é 1 voto, um valor inexpressivo. Inclusive, eu cheguei até a analisar um acórdão do ministro Roger Fernandes, que eu não me lembro bem de onde ele determinava que 14 votos não seria uma votação, seria quase um limite de voto ínfimo para vereador, a depender do município, né? Mas essa questão desse voto ínfimo, né, ele não pode ser o único critério, porque, de fato, ninguém pode obrigar ninguém a votar em si mesmo, votar em um candidato. E, muitas vezes, as candidaturas minguam. E ainda tem a questão do voto útil, ou seja, eu vou votar em candidato que perde, candidato que não tem voto, né? Então, outros elementos, Maurício Cordezoni, é isso, Cordezoni? Pois é um elemento que só pode ser analisado com os demais critérios utilizados pelo TSE, né? Principalmente junto à propaganda eleitoral, né? Bom, como é que eu comprovo a propaganda eleitoral? Hoje ela ficou mais fácil de comprovar pelas questões da propaganda nas redes sociais, mas a gente pode admitir que, principalmente em candidatura para vereador, ainda existem candidatos que não utilizam as redes sociais como fundamentais para as eleições. Apesar dessa realidade estar ficando cada vez mais difícil, né?
porque todos nós hoje na vida nos baseamos pelas redes sociais. Na hora que você me contrata para trabalhar no processo, na hora que vocês são contratados para trabalhar no processo, a primeira coisa que todo mundo olha são as redes sociais, né? Na medida que eu vou admitir advogados, colegas para o escritório, sócios, estagiários, ou para trabalhar comigo, a primeira coisa, além do currículo, que eu vejo é a questão das redes sociais. Então, isso é um critério hoje muito utilizado, inclusive no interior dos estados, né? Eu tenho percorrido aqui no Ceará, em outros lugares, tem candidatos de cidades bem pequenas, que realmente a candidatura por redes sociais, ela está passando a ser a regra, não uma exceção, o que já não foi assim. Tá? Então, o segundo critério é o comprovar, e eu, como candidato, eu me sinto, em razão dessa ameaça da súmula, com candidaturas fictícias, com mulheres, e o partido tem que estimular isso, a registrar meus atos de campanha. Como é que eu registro meus atos de campanha? E aí vai ser, esses registros, como disse o colega, vai se repercutir nas prestações de conta eleitoral. Eu posso registrar minha participação pedindo voto, posso fazer a própria propaganda nas redes sociais, pode registrar minha participação em filmagens de comício, eu pedindo voto, eu discursando, eu visitando o eleitor, e posso registrar uma série de situações que demonstram que realmente houve uma propaganda contínua nas eleições, né? Então, eu posso fazer tudo isso. A própria convenção partidária é um ato de início que pode registrar a minha participação do candidato, né? Então, há uma preocupação do partido, e não só do partido, dos demais eleitores, dos demais candidatos, nas candidaturas que cercam a sua chapa proporcional. Mas, antes de tudo, e isso é importante que o colega aqui ressaltou, através da prestação de contas, porque pela súmula do TSE, muitos desses candidatos, que são muitas candidaturas fictícias, sequer às vezes prestam contas, porque desistem ou não dão importância, sequer prestam contas. Mas tem aquelas, e normalmente é mais comum, é o caso mais comum, onde a prestação de contas é padronizada. Ou seja, você vai analisar as contas de um partido todo, então vai ter aquele valor pequeno para o advogado, aquele valor pequeno para o contador, olhe lá quando tem militância, aquela doação de santinhos, né, que às vezes sequer comprova materialmente, né? Então, essas prestações de contas padronizadas, elas também são um critério indiciário, juntamente com os demais, de fraude à cota. O que é que eu oriento? O que é que eu oriento é que realmente se espelhe na prestação de contas aquilo que realmente há na campanha eleitoral. E por quê, pessoal? Nós estamos vivendo num processo de alteração social de grande porte, né? Alguns falam Revolução Industrial 4.0, outros falam pós-modernismo, outros falam de algumas mutações sociais, né? Mas, de fato, nós estamos vivendo um período onde tudo se mostra. Não basta estar, né? Mas tem que se mostrar. Então, eu estou aqui com vocês hoje no Tocantins, com o maior prazer do mundo aqui, atendendo um convite do meu amigo Márcio, né? Mas é como se eu não mostrasse isso nas minhas redes sociais, é como se isso não tivesse existido. É como se isso não tivesse existido. Então, não basta só mostrar, não só estar, tem que mostrar, né? E essa tem sido um predomínio muito grande na lógica processual, na lógica eleitoral também. Se tem isso na vida social, na vida profissional, na vida corriqueira da sociedade, de cada pessoa, quanto mais na área eleitoral, que parece na área política, que é a área em si que move a propaganda eleitoral. Então, é difícil você informar, difícil você não ter hoje imagens de campanha. Então, se tem imagens de campanha, nós vamos saber, em tese, eu poderia primeiro analisando a página política, a página privada de um candidato, saber quais foram os atos de campanha por ele formados.
analisados. Eu sei que ele teve participação ali no comício, que ele foi para um comício, eu sei que ele fez aqui chama-se Terreiro Alegre, outros cantos são do Terreirão, uma reunião na comunidade envolvendo pessoas, eu sei que ele às vezes fez uma propaganda eleitoral nas redes sociais com drone, que fez isso, fez aquilo, houve um gasto, ou pelo menos uma doação de alguém que fez um serviço para aquela pessoa. Então, tudo hoje é muito fácil de constatar a existência dos atos de campanha, dos gastos de pré-campanha, de campanha, e também de pré-campanha, que aí é outro assunto, mas também de pré-campanha, hoje na vida de um candidato. E está muito mais difícil de fazermos aquelas prestações padronizadas, né? Você tem militantes que estão ao seu lado. Esses militantes, eles são voluntários ou são contratados, né? Como é que se faz essa regulamentação? Eu sei que tem uma série de elementos que se pode demonstrar e conduzir que o candidato não tem só advogado e contador na campanha. Então, essa preocupação nossa como advogado, essa preocupação já está tendo com o Ministério Público, essa preocupação, inclusive a questão de gasto de pré-campanha, como nós estamos vendo aí o caso do senador Moro, se analisando isso, da Selma Arruda, mas está todo mundo de olho já nos gastos de pré-campanha de todo mundo. Que apesar de você só poder produzir uma AGE após o registro da candidatura, mas os atos anteriores podem ser envolvidos claramente como abuso de poder econômico, né? Então, a prestação de contas, ela é centralizada hoje e ela é importantíssima para demonstrar a execução dos atos de campanha num processo de fraude. E ela tem que refletir exatamente o que houve. E temos que fugir dessas prestações de contas isoladas e lembrar o candidato que, por lei, não é o contador responsável pela prestação de contas, não é o advogado responsável pela prestação de contas, mas é ele, né? Porque essa é a determinação legal, né? Então, muitas vezes, o candidato entrega lá documentos nossos fiscais, padrões, alguma coisa, só para fazer isso. Mas não. Hoje, quanto mais essa prestação de contas tem que ser coadunante, tem que representar exatamente meus atos de campanha, porque é muito fácil averiguar hoje por todos esses fatos, pelas notas fiscais que se usa, pelas movimentações do COAF, que são identificadas no Tribunal Regional, repassadas para os tribunais, para o TSE, desses atos de campanha que são fáceis hoje de constatar. Tudo é visível, tudo é muito visível, então não seria difícil aquela pessoa, ou um adversário, ou o próprio Ministério Público, que vai mais a fundo, analisar que essa pessoa teve muito mais gasto que só a assessoria do advogado e do contador. Então, isso quer dizer que nós, advogados, somos muito mais importantes agora na assessoria dessas campanhas. Tá? Nós somos responsáveis também pela assessoria dessa campanha, desses nossos candidatos, que geralmente só nos procuram quando o problema já está feito e quando o abacaxi já está criado, né? Isso eu tenho visto no dia a dia, né? Então, o grande problema inicial nosso é convencer, né, o cliente, tanto o candidato como o partido político, né, que a assessoria jurídica responsável, preventiva, é muito mais barato de que uma assessoria posterior, de que um contencioso judicial, né? Essa talvez seja a nossa grande preocupação, né? E, de fato, nós queremos, como cidadãos, eleições transparentes, né? E já passou o tempo, amigos, de eleições amadoras, né? Eleições amadoras, né? Hoje passou o tempo disso, de fato a gente vê hoje tantos candidatos perderem o mandato por pouca coisa, e o Brasil nós temos a mais rígida legislação eleitoral do mundo. A inegibilidade da lei da agilidade nossa é uma lei rígida até demais, com prazos absurdos, sem proporcionalidade de sanções, né? O Supremo disse que não é sanção, mas de fato é uma sanção na prática, né? E nós temos que em razão disso, tratar de uma forma muito mais
prática e também muito mais com a preservação, precaução, né, preventiva, de fato, é o que eu queria dizer, todos esses elementos. Então, assim, eu espero e eu acho, concluindo aqui, para abrir para as perguntas, eu acho que a bola da vez, sem nenhuma dúvida, será a responsabilização dos dirigentes partidários nessa prática desse abuso de poder das fraudes às cotas. Espera aí, Márcio, ter dito alguma coisa que tenha servido para os colegas, que, de fato, eu acho que eles já sabem muito e mais do que eu, e eu acho que eu não disse muita novidade, mas eu estou aqui à disposição de vocês para um bom debate, uma boa conversa, e, antes de tudo, muito obrigado por ter essa paciência de me ouvir. Obrigado, professor, pela contribuição. Sem palavras, né? Foram conteúdos que vão somar de forma efetiva para todos aqui, profissionais. E agora a palavra está franqueada aos acompanhantes que queiram contribuir de alguma forma, fazer algum questionamento. A palavra está aberta. Doutor Raimundo Fernandes, aquele caso do Ceará lá me intrigou bastante, porque com relação a anular os votos do partido, por responsabilizá-lo de forma ainda que vocês poderiam dizer objetivamente, todos os candidatos em citação, porque quem recebeu a votação foi os partidos, então tinha aquela discussão de que os demais candidatos do partido não foram citados e não participaram, e tem a tese que fala, não, mas quem recebe os votos é o partido, e não haveria essa necessidade de inclusão deles no polo pacífico. Agora, o que me preocupou, a questão é de que ela anulou a eleição, porque a votação daquele determinado partido ultrapassou os 50% dos votos válidos. Ora, anular a eleição para outro partido que não tem nada a ver, eu acho que ia jogar todo mundo no mesmo balaio. Quer dizer, o outro partido cumpriu todos os índices, todos os requisitos. Aí vai se anular a eleição porque determinado partido não cumpriu? Até que ponto isso viola a segurança jurídica, viola aí o princípio da democracia, porque aí eu estou, na verdade, punindo quem cumpriu em razão de um partido que não cumpriu. Eu gostaria que o senhor pudesse abordar esse ponto. O som, doutor Fernandes. O áudio. Estamos sem áudio, doutor Fernandes. Pronto. Um caso, eu quero explicar esse caso aqui no Ceará, talvez as pessoas não conheçam. Teve um município aqui no Ceará que a fraude à cota de gênero abrangeu, acho que 2 ou 3 partidos, né? E o número de votos válidos para vereador nesse município, ele foi anulado mais de 50%. Mais de 50%. E aí nós tivemos a junção na verdade, de 3 ações, e o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por um pedido autônomo independente das consequências dessas 3 ações, determinou a realização de uma nova eleição, que geralmente é utilizada muito para o processo majoritário, porque na ação, hoje, todo e qualquer cargo majoritário, quando se utiliza, quando é determinada a nulidade das eleições, dos votos, se faz uma nova eleição. Mas não foi extinto o artigo que determina aqui a questão das 50% das eleições no Código Eleitoral, né? E o que foi que aconteceu aqui no caso, eu estou tentando me lembrar, acho que foi Pedra Branca, esse caso, onde o tribunal do TRE do Ceará, o que foi mantido pelo TSE, né, pessoal? O que foi mantido pelo TSE determinou a realização de eleição suplementar para vereadores, anulando toda eleição, uma vez que mais de 50% dos votos para vereador foram anulados. Né? Artigo 222 do Código Eleitoral e tudo isso. Inclusive, que é muito, muito mal escrito lá no Código Eleitoral, 222, tem um 175, né?
é uma questão muito... Nós precisamos realmente, urgente, de uma legislação eleitoral. Mas nós estamos analisando pelo lado da figura da pessoa do eleitor, do candidato, ou seja, ele deu causa ou não à eleição, né? Ele deu causa ou não à nulidade da eleição. Mas se você for analisar pelo sistema de legitimidade que uma eleição exige, ou seja, no caso proporcional também, a participação da maior parte da sociedade, 50% dos votos válidos, né, se entende se justifica, né, essa posição do TRE daqui, né, e o que difere é que, de fato, é incomum haver a nulidade de votos de candidatos proporcionais, né? É incomum, principalmente numa monta tão grande que gere 50% dos votos do eleitor, né? 50% dos votos válidos. De fato, aí o que tornou inusitado o caso foi porque geralmente se caçava um ou dois ou três por abuso de poder e nunca um número absurdo de fraude de cota de gêneros, né? E nesse município realmente foi destacado isso, onde os principais partidos que receberam mais votos tiveram isso. Bom, pessoal, isso são consequências na ordem eleitoral de um procedimento nós temos um sistema majoritário e proporcional e nós temos que analisar dessa forma as candidaturas proporcionais também como coletivas, como partidárias. Não o entendimento de que elas são pessoais, que elas são personalíssimas, retira exatamente, nos dá essa ideia de que não poderia ocorrer isso, que seria demais. Mas se nós analisássemos realmente pelo sistema proporcional coletivo, como que os votos são dos partidos, são das legendas, né? Não são das pessoas, os candidatos, a ordem de votação dos candidatos só são feitos por lista aberta, mas é só para determinar a ordem de votação, o voto não é conquistado sozinho por um candidato, mas o voto é dado por um sistema partidário, que inclui um sistema eleitoral. Talvez nós entendêssemos melhor essa realidade, que pelo próprio personalismo das campanhas eleitorais, que é tão interligado e é tão imbricado na nossa formação política, talvez nós não consigamos entender isso racionalmente, né? Mas é difícil explicar isso ao candidato, né, que ele não teve participação nenhuma, mas ele fala sempre individualmente. Eu não tive nada com isso, né? Eu não fiz nada para isso, né? Então, por que eu vou ter meu mandato determinado, né, extinto? Então, assim, talvez porque nós, na vida toda, trabalhamos as eleições sempre como personalismo e não como coletivas, como cargos coletivos, como cargos partidários, Márcio. É difícil a gente explicar isso para os nossos clientes, principalmente porque eles acham que são donos das próprias candidaturas, gastam o próprio dinheiro para se eleger, por isso eles podem dele dispor do mandato quando quiserem. Realmente é muito difícil. Doutor Vicky. Senhor Fernandes, eu escutei atentamente a fala do senhor do caso de Alto Santo. O que me preocupa é que quer dizer que dois partidos que agem de forma legítima, se preocupam, fazem suas cadeiras, são punidos por dois ou três que amealham mais votos, e o princípio democrático vai parar onde aí? Porque esse partido que teve os candidatos ou candidatas eleitas ou eleitos, e porventura no pleito anulado não obtém êxito em virtude de outras conformações políticas de momento, e a política é suscetível a momentos, a gente sabe disso, como é que ficaria essa resposta ao princípio republicano? Quer dizer que pela falha de 57%, três partidos que tiveram 50 e poucos por cento de votos, os outros quatro partidos, um exemplo, seriam punidos? Isso não fere também, não? A lógica não ficaria ferida? Não deveria ser punido apenas os partidos que engendraram a fraude? Muito bom, Vicky. Doutor Vicky, aí a sua pergunta, estou vendo que você está com um chapéu bonito aqui
na, na foto, tá? Mas eu vou lhe dizer, de fato, ele causa uma estranheza para a gente, principalmente daquele que foi eleito com seus votos, foi eleito licitamente dentro de um processo que não concorreu de alguma forma para aquelas fraudes. E isso, essa circunstância pode gerar essa situação. Mas é isso que eu estou tentando, o que o tribunal justificou, e que às vezes os candidatos, se nós analisarmos o princípio republicano e o princípio democrático, né, num critério, às vezes, pessoal, personalismo, é que uma eleição tem que demonstrar a legitimidade dos votos e a maioria dos votos, né? Então, por exemplo, no Código Eleitoral no Brasil, infelizmente, está fixado que quando os votos, mais de 50% dos votos, em cargos proporcionais, inclusive, pessoal, são anuláveis, teríamos uma nova eleição. O que não é mais hoje no cargo majoritário. Vocês se lembram antigamente de eleição de prefeito, quando era anulado, quando o segundo só poderia assumir se não fosse anulado mais 50% dos votos, né? Há pouco tempo nós vivíamos isso no Brasil, né? Mas essa situação, ela não foi feita, depois foi que houve a modificação da lei, dizendo que em caso de eleição majoritária, independente do percentual, será sempre uma nova eleição. Mas permaneceu lá o princípio para as eleições proporcionais também, né? E porque, exatamente pelo nosso desconhecimento social, não nosso pessoalmente, mas da sociedade, como se dá um processo de eleição, como se estabelece um voto proporcional e um voto majoritário, e porque nós achamos que as candidaturas são nossas, conquistadas por cada candidato, por cada eleitor, né, sabe? E se vê isso é que a gente tenha essa resistência, e é uma resistência justa, né? Mas, assim, é compreensível ao meu sentir, dentro do aspecto do sistema político proporcional e majoritário que nós utilizamos, né, como sistema eleitoral. Agora, de fato, o nosso sistema proporcional tem havido uma série de violações que a gente deve, inclusive, perceber isso. Por exemplo, uma eleição é proporcional, eu pergunto o voto que o partido teve, nunca o candidato que teve o voto. Então, não importa por uma eleição, por um regime proporcional típico, exatamente qual o voto que um candidato teve, ou se ele tem 5 vagas, e se o último na ordem, na lista de filiações dele, se aquele candidato teve só 5% de voto, ou 10 votos, não importa, não deveria importar para a eleição. Mas nós criamos no Brasil uma regra onde exigimos voto mínimo de candidaturas proporcionais, o que é contraditório ao sistema proporcional, né? Porque o voto é no partido. Eu devia perguntar quantas vagas o partido conseguiu e não quantos votos um candidato teve, né? Ou se ele entrou com tantos votos. Então, eu estou me referindo aos 10% que se exige hoje dos candidatos proporcionais para ser eleitos, o 10% do coeficiente eleitoral, ter o mínimo valor, como é o voto nominal mínimo para vereador, deputado federal, estadual, e os 20% no caso do segundo critério das sobras, né? Pela maior média, os 20%, ou seja, daqueles partidos que conseguem aferir até 80% do quociente eleitoral, né? Mas que é exigido dos seus candidatos agora 20%. Né? Então, há uma desproporção, sem nenhuma dúvida, a intrusão de regras próprias do sistema majoritário, nos sistemas proporcionais, e, a meu sentir ainda, há uma exigência diferenciada
os que têm 10, para os candidatos, o valor de voto nominal, o número de votos nominais, 10% para aqueles que fazem o coeficiente eleitoral e 20% para aqueles que são dos partidos que fazem 80%. Isso aí também é tratamento sem isonomia para valor voto mínimo eleitoral, valor percentual de performance do candidato individual, que não poderia, ao meu sentir, pelo regramento, pelo princípio do partido majoritário, partido proporcional não poderia ser exigido de um sistema proporcional, mas esses sistemas foram criados, inclusive, para beneficiar os partidos maiores, contra aquilo que a sociedade tem chamado de fragmentação partidária, mas que, de fato, tem ocorrido a diminuição dos partidos, a diminuição, a centralização do poder político, e, principalmente, pessoal, tem havido uma centralização do poder político nas direções partidárias, sem democracia interpartidária. Por isso, essa foi a minha preocupação do meu novo livro, que estou sendo lançado agora, e estou fazendo já o marketing dele, está no Prelo, agora em junho, agora no meio de junho. Vi que deu certo aí, mas é difícil mesmo a gente entender dessa forma. Deu certo, professor. Esse caso me chamou a atenção na época. Acho que tem uns 6 meses, 7 meses que foi julgado, se não me falha a memória. Exatamente. O ministro Nuno Marques, ele foi voto vencido nesse tocante. Ele entende que quem cumpriu a legislação não deveria ser punido, apenas os partidos que infringiram a regra, né? Mas foi voto vencido, talvez mude lá na frente, a jurisprudência pode evoluir, né? Para quem age de boa fé. Uma das coisas do sistema eleitoral brasileiro, do sistema jurídico brasileiro, é exatamente a alteração constante do sistema político brasileiro, né? Tanto há uma alteração legislativa a cada 2 anos, praticamente a cada 2 anos, como há também uma participação decisiva do TSE na jurisprudência, nas suas resoluções de alteração do sistema, inclusive, né? A gente, de fato, pode considerar que o TSE, no caso aqui, legisla mesmo, né? É a definição mais prática do common law, ou seja, um dos precedentes do TSE, eles estão todos agora na resolução. Quem leu as resoluções do TSE, nova, e acho que todos vocês já se quedaram com ela, vê que nelas há muito além da lei, né? Muito além da lei, e legislação nova mesmo na lei, né? Então, assim, por exemplo, no caso crasso, o caso das redes sociais, a utilização das redes sociais, da inteligência artificial, que sequer nós chegamos um entendimento no legislativo sobre isso. Mas, nessa situação, a gente até pode analisar que houve um vácuo, uma vacância legislativa. Mas, em outros casos, não. A lei aborda o tema e o tribunal mesmo inova, como, por exemplo, no pedido explícito de voto, onde se está entendendo o pedido explícito de voto com qualquer manifestação e está do mesmo jeito da pré-campanha anterior, antes de 2014, que nada se podia dizer, né? Ou seja, estão perdendo tempo em filigramas políticos, que de fato tanto faz eu dizer que eu sou pré-candidato ou candidato, na prática pelo eleitoral. Muito obrigado, professor, e muito interessante o caso trazido à baila. Um prazer, Vic. Doutor Vic. Então, acredito que, sem mais questionamentos, somente agradecer pela participação, professor Raimundo Fernandes. As portas aqui estarão sempre abertas. É um tema de extrema relevância, sua contribuição foi fundamental, e que em breve possa visitar aqui presencialmente nosso querido estado do Tocantins. Estaremos aqui de braços abertos para recebê-lo. Então, passo a palavra ao nosso presidente, Márcio Gonçalves, para as conclusões. Presidente, me dar só 30 segundos, presidente? Perfeito, doutor. Por mim pode, Márcio. Primeiro, agradecer as lições que todos nós tivemos a oportunidade com o professor Fernandes, grande conhecedor da matéria, não somente reconhecido nacionalmente, mas eu queria também fazer uma homenagem aqui aos servidores do TRE, vejo a Ana Cecília, meu amigo Elias lá de Tocantinópolis, Vic, o juiz José Maria Lima, só venho agradecer a participação de vocês aqui no IDETO, tá?
Queria, presidente, apenas fazer essa consideração e agradecer pela participação de todos. Obrigado. Inclusive, Márcio, pegando aqui o que o Juvenal, né, falou, eu gosto de fazer esse registro em onde eu ando, né, onde eu nós temos um corpo de servidores da Justiça Eleitoral no Brasil, o melhor corpo de todas as justiças, sem demérito das demais. A qualificação do servidor da Justiça Eleitoral, né? Ela é importantíssima, ela é qualificadíssima, e ela, por entender que ela dá o maior suporte aos juízes eleitorais, ao próprio Ministério Público, quando vai na prática das eleições. Até porque os juízes municipais, por exemplo, as zonas eleitorais, só analisam mais o eleitoral de 4 em 4 anos, né? De 4 em 4 anos. E assim, eu gostaria de aproveitar, então, Juvenal, a partir da sua pessoa, fazer uma saudação aqui e agradecimentos aos nossos servidores, que sem eles, sem nenhuma dúvida, a Justiça Eleitoral seria bem deficitária. Não faria o que ela faz no Brasil hoje, ser tão presente e decisiva nas eleições. Doutor Fernando, só para o senhor ter uma ideia, além dos servidores, isso eu sempre falo aqui, como o senhor acabou de dizer, não somente eu, mas como todos os colegas do direito eleitoral e sócios ou não do IDETO, né? Hoje nós tivemos uma participação, que, aliás, não só hoje, o juiz do TRE, doutor Zé Maria Lima, vem sempre prestigiando o IDETO, quando pode, obviamente, porque além de juiz da Justiça Comum, ele é juiz do TRE e representa o TRE em várias ações fora do Estado, então, sempre que ele pode, o doutor Zé Maria Lima está presente, então, só tenho a agradecer e passar para o presidente para fazer os últimos agradecimentos. Aí. Obrigado. Parabéns, doutor Zé Maria, muito obrigado por prestigiar os eventos acadêmicos e prestigiar também a advocacia que está presente. Parabéns, senhor, por isso. Obrigado, professor, obrigado ao doutor Márcio, presidente, aos demais. Participo com satisfação, é uma alegria participar. E, aliás, vejo que é um dever meu na condição de juiz-membro do TRE. Preciso se inteirar e se informar, né? Tanto quanto os demais. Muito obrigado. Presidente Márcio, só para fazer um registro, a participação da servidora da 2ª Zona Eleitoral, Isabela Sara, também. Então, de extrema importância a participação de servidores também aqui da região sul do estado do Tocantins. Obrigado. Muito bem, eu quero agradecer imensamente o doutor Fernandes Neto, mas antes também não poderia, como eu sempre sou um grande pessoa que elogio o servidor da Justiça Eleitoral. Eu tive a oportunidade de passar ali 4 anos e a gente vê ainda mais o quanto dedicados, o quanto é uma integração, né? O que às vezes o doutor Fernandes Neto colocou, não é desmerecendo as outras justiças, mas lá há uma integração maior, parece que a coisa roda mais rápido e todos estão integrados ali, um sabendo que está acontecendo os fatos, e quando todos pegam uma tarefa para fazer, ela desenvolve, então há uma integração grande, realmente é uma prestação de serviço célere e ágil, o atendimento do servidor da Justiça Eleitoral hoje está atendendo muito bem os advogados, né? Eu, quando estive lá, foi na época que estava implantando o balcão virtual, ali sobre a batuta do nosso, então, na época, diretor doutor Machado, que é membro do IDETO, e ele, às vezes, nos perguntava muito como é que estava, dando um feedback, falava, Machado, está muito bom, e hoje o balcão é rápido, o atendimento é rápido, então isso é muito bom para nós, advogados, né, que precisa ter um atendimento, às vezes até um esclarecimento, porque em direito eleitoral há uma versatilidade grande, né, até às vezes muda um procedimento, e o servidor, não, melhor fazer assim, fazer assado, então, realmente, fica o nosso registro do servidor da Justiça Eleitoral que estão participando, pedir aos demais, os que estão participando, que divulguem nossos diálogos para convocar os demais para participar. Então, aqui eu estou vendo vários servidores da Justiça Eleitoral aí, eu não vou nominar para não pecar. Agradecer a participação dos membros da Corte, que sempre vem participando conosco aqui, e ao doutor Fernandes Neto, que é uma pérola que eu encontrei lá no Ceará, já fui no Concede pelo 2º ano consecutivo, pela 2ª edição consecutiva, e já está, é um dos eventos que já está no meu
calendário, né? O Concede e o do Paraná são eventos imperdíveis, que a gente faz... Estaremos lá, né, Márcio, no Paraná, então. Quem for aqui no Iremos, Paraná, sim. estaremos lá. Estaremos. Então, a nossa ideia do IDETA aqui, doutor Fernandes, é justamente essa: tirar um pouco do direito eleitoral desse Nordeste, do Sudeste, aí, e trazer para o Tocantins, aqui no centro do Brasil, um pouco essa discussão alimentar. Aqui também nós temos excelentes advogados, excelentes conhecedores aí, de direito eleitoral, nós já temos servidores aqui já atuando disposição de TSE, o servidor da Justiça Eleitoral são muito gabaritados, conhecem o direito eleitoral, e o que a gente precisa mais é dessa participação efetiva, dessa integração, colocar aí o Tocantins nessa rota do conhecimento do direito eleitoral. Não há questão mais geográfica, nem barreiras geográficas para isso, Márcio. Eu mesmo, às vezes, dou muitas palestras no interior de Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí, aqui Pernambuco, e às vezes eu digo muito, nós temos muitos advogados qualificados no interior dos estados, nas grandes cidades, nas capitais, então não há mais questões, barreiras geográficas, isso há muito tempo é assim que eu sinto, pelo menos, nesse sentido. Exatamente. Então, fazendo essas considerações, eu quero aqui, em nome do IDETA, agradecer ao doutor Massaro, que é nosso membro, que se dispôs a presidir o evento. Quero deixar já o convite para os demais membros participar, o servidor da Justiça Eleitoral, a divulgação, e agradecer ao doutor Fernandes Neto, que se dispôs a nos brindar aí com o seu conhecimento, a sua discussão. Obviamente que o assunto não se esgota, cada dia mais a gente tem novidades. Então, doutor Fernandes, muito obrigado. De coração, o IDETA agradece e desejar aqui um bom dia, uma boa tarde já a todos pela participação. Muito obrigado. Eu que agradeço a todos e todas aí, viu? Muito obrigado. Até mais, gente.